Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Nós vamos agora olhar para os comandos da planilha. A planilha eletrônica Vox tem uma série de comandos, além daqueles que a gente já viu, de setas, de enter, escape. São comandos que são iniciados a partir da tecla F9. Vamos apertar F9. Qual a opção? ESC retorna. Bom, são várias opções, a gente vai olhar para as setas agora. C, célula. Esses são os comandos de célula. B, bloco. P, planilha. A, arquivo. F, fim. São basicamente esses 4 comandos e mais o fim, tá? Vamos começar olhando para o comando de célula. Então, F9, C. A, B, C, célula. Qual a opção de célula? Vamos apertar a seta para baixo para a gente ver quais são as opções. A, apaga. Bom, tem a opção de apagar, que serve basicamente para limpar uma célula. É mais ou menos igual a apertar a tecla Delete. C, copia. A função de copia serve para pegar a célula atual e criar uma réplica dela num outro lugar. Pode ser uma célula, pode ser um bloco, como a gente vai ver mais adiante. M, move. O comando de movimentação serve para você pegar a célula, tirar daqui e botar num outro lugar, que tem que ser uma célula isolada. L, largura. O comando de largura serve basicamente para a gente recalcular o tamanho da largura que vai fisicamente aparecer na tela. Eu vou fazer aqui esse exemplo. Qual a largura para esta coluna? O normal para as larguras são de 15 caracteres. Eu vou botar essa coluna um pouquinho mais estreita, vou botar ela com 13 caracteres. 3. Repare que a coluna vai ficar mais estreitinha. Editando. Ela fica um pouquinho mais estreita. O comando de formatação, ele é importante porque ele permite que você especifique o número de casas decimais. Aqui eu estou com 0 casas decimais, eu vou mudar isso aqui. Qual o formato? G, geral. Cifrão, dinheiro. N, numérico. C, científico. D, data. Eu vou colocar no formato numérico. N, numérico. C, número, quantas decimais? Quantas decimais? Eu quero botar, por exemplo, 3 decimais. 3. Editando. Então, visualmente, ficou escrito aqui 10.000. Qual a opção? C. Qual a opção de célula? Cifrão. Qual o formato? Numérico. N. C, número, quantas decimais? 0. Editando. Agora eu vou ver as outras funções. Qual a, F9, C. C. Qual a opção de célula? A, C, E, J, justifica. Comando justifica para você botar a célula justificada à esquerda ou justificada à direita, ou seja, encostada na margem da célula ou encostada na outra margem ou centralizada. A justificativa à esquerda é o padrão. Então, nós vamos agora fazer uma marcação de um bloco, tá? Pegar 30, 40, 50, 300, 400, 500. Basicamente, é um pedaço que eu vou marcar. A gente tem que marcar o início do pedaço e o fim do pedaço, formando um retângulo, tá? Vou até o início, quer dizer, estou ali no 30, aperto F9, bloco. Qual a opção? ESC retorna. B. Qual a opção de bloco? Nós vamos, então, dizer que esse 30 é o início do bloco. I, início. Início do bloco. Editando. Agora eu vou continuar aqui até 300, 4, até o 500. B. 5. Então, o 500 vai ser o fim de bloco. F9, Qual a opção? B. Qual a opção de bloco? I, F, fim. Fim do bloco. Editando. Então, essas opções de início de bloco e fim de bloco, elas são muito comuns. Elas têm até uma abreviatura. É o Ctrl+BI para o início e Ctrl+BF para o final. Então, temos aqui um bloco marcado, um bloco de células que vão ser processadas. Eu quero pegar essas células e jogar uma cópia 5, delas aqui, por 6. exemplo, no D6. Tá? Então, vamos lá. Vou copiar essas células para cá. Então, F9, B. bloco. Qual a opção? I, F, A, apaga.
Eu C. quero Copia. copiar. Então ele vai pegar esse conjunto 30, 40, 50, 300, 400, 500 e vai jogar uma cópia aqui, vai tirar uma réplica. Editando. É importante a gente notar que esse processo de replicar, ele não só replica as células, mas se tiver alguma fórmula embutida, ele também vai fazer o ajuste. Os comandos de bloco, eles são muito poderosos. Qual é o B, Qual I? Início. Porque eles permitem você fazer vários tipos de procedimento. Na apostila tem vários detalhes, inclusive um detalhe muito interessante que é a musicalização que a gente vai ver no próximo capítulo. Desistiu. Editando. Para a gente terminar essa sessão, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da exportação. Vamos imaginar que essa planilha aqui, ela deva ser gravada, tá? A gente vai gravar essa planilha, né? Então vamos lá, F9. Qual a opção? É C, B, A, arquivo. Opções de arquivo, Qual a L, ler? onde você pode ler ou gravar uma planilha. Você pode também gravar essa planilha de tal maneira que ela possa ser editada no editor de texto, porque o formato PLA é um formato específico da planilha, tá? Ele não pode ser editado. Já o formato TXT, você pode entrar no Edivox e fazer uma edição nele, tá? Vamos agora fazer uma exportação. Eu quero pegar essa planilha. Não, deixa eu gravar ela primeiro, né? G. Qual o nome do arquivo da planilha? Eu vou gravar esse arquivo com o nome de Minhaplan. MINHAPLAN. Eu devo colocar a extensão PLA. PLA. A extensão PLA indica que isso é uma planilha, tá? Que para você não confundir com um texto, com qualquer coisa assim. A planilha, ela é jogada na pasta atual do DOSVox, que normalmente é a pasta raiz Winvox, raiz treino, tá? Mas isso aí você pode mudar também digitando o nome ou o caminho completo da planilha. Gravando planilha. Ok. Planilha gravada. Editando. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou tentar abrir essa planilha com Excel. Por quê? Porque é muito comum que você possa fazer uma planilha e depois você quer entregar para o seu professor ou quer fazer com que essa informação seja, digamos assim, propagada de forma mais ampla, né? Além dos deficientes visuais. Então, vamos lá. F9A. Qual a opção de GTI? Importa CSV. Eu posso importar exporta ou CSV. exportar essa planilha de tal maneira que ela possa ser lida externamente por um outro programa, por exemplo, pelo Excel. Então, eu vou exportar CSV. Exportando planilha. Editore o nome do arquivo .csv. Bom, eu vou gravar e ele assume logo o arquivo minhaplan.csv. MINHAPLAN. CSV significa Comma Separated Values, ou seja, valores separados por vírgula. É um formato muito simplificado e que remove todas as formatações, mas mantém o conteúdo. E todo programa de planilha que existe no mundo aceita esse formato CSV. Ok. Editando. Tá, então gravamos essa planilha, tá? Podemos sair daqui dessa planilha, já gravamos a planilha, tá? Vamos sair do programa, F9. Qual a opção? F. Qual a opção para finalizar? A. Abandona. S. Salva. Eu vou salvar a planilha, já salvei, vou salvar de novo. Gravando planilha. Ok. Armazenei em disco. Fim da planilha. DOSVox, o que você deseja? Bom, eu vou chamar o Excel para a gente ver o que a gente pode fazer. Então, vamos lá. P. Tecle comando. EXCEL. Vou chamar uma planilha do Excel aqui e eu vou tentar pegar esse arquivo que eu gerei e vou tentar lê-lo aqui. Então, eu vou abrir, tá? Ele permite o Excel permite vários arquivos, inclusive o tal CSV, tá? A pasta que a gente gravou é a pasta raiz Winvox, raiz treino, que é a pasta padrão do DOSVox, mas pode ser gravado em qualquer outro lugar. Então, tem aqui um arquivo CSV.
botar aqui, era Minhaplan, né? Minhaplan.csv. Está aqui a minha planilha digitada como eu fiz. Repara o seguinte, aqui no Excel, as colunas não estão exatamente iguais, então eventualmente a gente precisa fazer um processo de ajeitar aqui umas colunas, aumentar a largura, etc. Porque o formato CSV ele elimina todo esse processo de formatação. Por um lado, isso é bom porque você fica com a liberdade de exportar para qualquer tipo de planilha. Por outro lado, perder a formatação não é nada interessante em muitas situações. Mas, de qualquer maneira, uma vez você colocando a planilha aqui no Excel, você pode fazer várias coisas. Por exemplo, criar um gráfico com essa planilha, tudo aquilo que o Excel fornece para você. Só de brincadeira aqui, vou criar um gráfico, né? Deixa eu botar aqui um gráfico de colunas. Tá? Pronto, ele cria aqui o gráfico de colunas para você. Mas isso é só um detalhe, que a gente aproveita o melhor dos mundos. Para a pessoa cega, isso aqui provavelmente não vai significar nada, ele não está vendo isso aqui. Mas provavelmente para um professor que está acompanhando o trabalho do aluno, esse gráfico pode ser muito importante. A gente vai falar sobre isso num próximo capítulo. Então é isso. Como você pode ver, a interoperabilidade DOSVox, o que você deseja? do Planivox é muito grande.